Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira reunião conjunta entre a Comissão de Propriedade Intelectual e a Comissão de Direito Digital e Compliance, da OAB Guarujá. Apresento para vocês o meu colega, presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance, o Dr. Alexandre Marques Ribeiro, que hoje vem aqui com a comissão dele participar do tema que a gente decidiu em conjunto, e eu passo a palavra para ele apresentar a nossa convidada de hoje. A palavra está com você, meu amigo. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme fazer essa reunião em parceria com a Comissão de Propriedade Intelectual, aqui com a doutora Soraya, super dedicada ao assunto e sem palavras, né? Com a sua dedicação, elogios sempre, assim. A nossa convidada de hoje é a doutora Júlia Pazos. Ela é sócia e head na área de Propriedade Intelectual, Inovação e Tecnologia no Azulay, escritório de advogados. Ela é advogada em Propriedade Intelectual já há mais de 17 anos, com vasta experiência em negociação e de ativos de propriedade intelectual, especialmente em marcas, patentes e tecnologias, bem como em projetos complexos que envolvem contratos e licenciamento. Ainda tem muitos anos de experiência em procedimentos administrativos envolvendo direitos de propriedade industrial e a coordenação de auditorias na área. Ela é professora convidada e palestrante em diversos cursos e eventos nacionais e também internacionais sobre NFTs, metaverso, propriedade intelectual e negociação de contratos de tecnologia. Com a palavra, a doutora Júlia. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da doutora Soraya, do doutor Alexandre e da OAB do Guarujá para estar aqui hoje com vocês. Eu tenho uma apresentaçãozinha, eu vou compartilhar minha tela, só queria que vocês me sinalizassem se está tudo certo, se vocês estão vendo. Tudo certo por aí? Deixa eu só aproveitar e colocar para compartilhar o som, porque teremos alguns vídeos. Eu preciso que o som saia para vocês. Bom, maravilha. Então, eu queria aproveitar para falar que o objetivo do nosso bate-papo hoje é abrir um pouco a nossa cabeça para o que é o metaverso. Como as tecnologias que envolvem todo esse ecossistema, porque é um ecossistema, o metaverso, não é uma coisa isolada, vão e já estão influenciando as nossas vidas. A gente vai falar de tecnologia patenteável ou não, a gente vai falar de marca, a gente vai falar de melhores práticas e como nós, advogados e advogadas, a gente pode melhor instruir os nossos clientes para fazer uma boa entrada, uma correta entrada em compliance no metaverso. E aí eu queria dizer para vocês que eu tive uma preocupação grande de trazer para vocês uma visão prática de como o metaverso está acontecendo. E ele está acontecendo muito mais do que a gente tem visto por aí, que são os jogos, né? que são essas marcas entrando no que se autodenominam como metaversos. E eu quis fazer uma conversa bem interativa, com vídeo, com foto, com caso prático, para mostrar o que a gente de fato está falando. E tudo isso com link com inovação, com marca, com patente, enfim, com tudo de propriedade intelectual que a gente fala muito e que a gente vê que tem impacto nos metaversos. E aí, eu acho que para funcionar melhor a nossa conversa hoje, eu posso fazer toda a minha exposição e aí, no final, a gente abre uns minutinhos para perguntas, enfim, o que vocês melhor acharem que funcionar. E uma coisa, eu vou falar um pouquinho rápido, se eu estiver falando rápido demais, vocês me interrompam, porque eu sei que no online é sempre bom a gente ficar ali em uma hora e pouquinho, para o pessoal não ficar aborrecido, de saco cheio. Então, se eu estiver muito rápida, vocês só me avisem que eu dou uma segurada no freio, mas eu vou apertar o acelerador para poder conseguir passar por tudo. Então, hoje, a agenda da nossa aula vai ser a seguinte: a gente vai falar rapidamente do conceito de metaverso, a gente vai falar quais são as principais tecnologias envolvidas no metaverso, quais são as estratégias de proteção, os contratos envolvendo propriedade intelectual e o metaverso, os principais desafios, e aqui vamos sair da propriedade intelectual e falar um pouquinho
de forma mais ampla dos desafios que o metaverso eles trazem, e enforcement de direitos. Para quem não sabe, antes mesmo do Facebook virar meta, porque esse foi o grande burburinho que fez o metaverso ficar em voga. Mas antes mesmo do Facebook virar meta, a gente já tinha aqui no Brasil mais de 5 milhões de brasileiros, usuários de plataformas que se autodenominam metaversos. Mas aí o que é esse tal desse metaverso, né? Bom, na minha concepção e na concepção de muitos estudiosos que eu sigo, metaverso, ele é a interação entre a vida real e a vida virtual. E aí a gente está falando de um ambiente que ele pode ser 2 ou 3D, muito mais 3 do que 2, e que permite a interação livre entre as pessoas por meio dos seus avatares. E aí aqui um parênteses, o que são os avatares? Eles são uma extensão do nosso eu virtual. E eles podem manter tanto as nossas características físicas, pessoais, que a gente tem na nossa realidade física, né? Por exemplo, a gente pega a Satiko, que é a avatar da Sabrina Sato. Ela é muito parecida, ela tem traços físicos que lembram a Sabrina Sato no mundo real. Mas você também pode resolver criar um avatar que vai ser uma versão completamente nova e completamente distinta do que você é na sua vida real, né? E aí, vamos dar um passo atrás para falar da onde surgiu esse termo. O termo metaverso ele foi usado ou cunhado pela primeira vez no romance Snow Crash, do Neil Stephenson, lá em 1992. 1992, gente, a gente está em 2022. E na historinha desse romance, o Hiro, que é o protagonista, né, da novela, ele é entregador de pizzas, de uma pizzaria, de um mafioso, mas no metaverso ele é um príncipe samurai. E aqui a gente faz uma pausa para a gente trazer uma frase importante quando a gente pensa em metaverso. E aí nós, como advogados, tirando todos os julgamentos de valores, mas vamos pensar só no conceito. No metaverso, a gente pode ser quem a gente quer ser. Isso é uma coisa que se fala muito e que a gente vai ouvir falar muito, tirando todos os julgamentos de valores. Então, quando a gente fala de metaverso, a gente não está falando de um termo novo, acabei de mostrar para vocês, foi cunhado pela primeira vez em 1992. A AAA fez essa linha do tempo, que eu adaptei, e que mostra que o metaverso está aí na nossa cara muito antes do Facebook virar meta. E aí, como você pode ver aqui, em 2003, a gente teve a criação do Second Life. E o Second Life ele introduziu o metaverso aos usuários no ambiente de um jogo, é verdade, mas de uma forma muito embrionária. Por isso que todo mundo fala, será que o metaverso vai pegar dessa vez? Por que o Second Life não pegou? Porque a tecnologia ela não era desenvolvida o suficiente, ela não estava no nível que se precisa para a gente ter uma experiência, que é o que de fato se pensa hoje e na concepção que se pensa hoje o metaverso. E o metaverso ele vem sendo pensado e desenvolvido pelas empresas há muito tempo. Você pode ver que foi aqui, em 2014, que o Facebook adquiriu a Oculus, né, que na época era uma empresa. A Oculus, que era a empresa que desenvolveu aquele óculos que hoje o Facebook, o Meta, é dono. Em 2016, a gente tinha o Pokémon GO já bombando, a gente via os parques das cidades lotados e as pessoas olhando para um celular e procurando um negócio que a gente não tinha ideia do que era. Nós, assim, mais velhos, a gente nem sabia o que estava acontecendo. E aí, pegando um pouco o gancho disso, do Pokémon GO, lá em 2016, que é um jogo, é bem verdade que quando a gente fala de metaverso hoje, a primeira coisa que a gente pensa são jogos, porque a gente tem ouvido notícias de grandes marcas que estão entrando em jogos que são chamados genericamente de metaversos. E isso traz para a gente a primeira impressão de que metaverso ele se limita ao mundo dos games, né? Mas, na verdade, essa realidade do metaverso está muito mais próxima da gente que não joga, por exemplo, eu não jogo, eu não sou uma gamer. Imagino que muitos aqui até sejam, outros não. Mas a verdade é que essa realidade está muito mais próxima da nossa vida cotidiana do que a gente pode imaginar. As empresas de game, elas de fato foram as empresas que desbravaram o metaverso, né? Esse universo.
Mas elas não são as únicas, e não vão ser as únicas, e já não são as únicas, e metaverso não é sinônimo de jogo. Mais um parêntese precisa ser feito, porque hoje as plataformas que têm a melhor experiência de metaverso são as plataformas de jogo. E aí, outro dia, eu estou fazendo um XBA, que é um MBA acelerado da Startse, e eu estava vendo a aula de um pensador lá do Vale do Silício, e ele falou que metaverso não é bem um lugar, é uma forma como você vai usar o seu tempo online, tornando o seu tempo online mais atrativo. E aí o Facebook, quando ele define metaverso, ele fala lá que é um conjunto de vários espaços, enfim, fala um monte de coisa, mas ele vem justamente nesse ponto. Ele fala que não se trata de um lugar e nem de passar mais tempo online. Ele fala que se trata de tornar o tempo que você passa online mais significativo. E aí, pegando esse gancho do próprio Facebook, da definição de metaverso do próprio Facebook, é justamente pelo fato do metaverso ter essa essência relacionada não só ao local, mas ao tempo, à qualidade que você usa online, que existem vários outros elementos que são muito importantes e que têm que estar na agenda de todos vocês quando vocês pensam em metaverso. Perdão. E aí, quando a gente fala de uso de tempo online, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Experiência do usuário, que tem que ser espetacular. Além disso, a gente pensa também que o usuário ele passa a ter a liberdade de construir a forma como ele quer experimentar essa realidade. E aí, se a gente der um zoom out, né, uma olhada mais ampla, e até mesmo para justificar esse conceito de tempo, de espaço, a gente precisa olhar para o que a Firearms chamou de 7 camadas do metaverso. Essas 7 camadas, elas não englobam só tecnologia, mas elas englobam vários aspectos, incluindo a forma como os usuários eles vão experimentar e viver esse tempo nessa nova realidade. Vamos passar rapidamente por cada uma dessas camadas para vocês entenderem esse ecossistema e depois a gente passa para a parte mais jurídica em si. Então, a 7ª camada é aquela que a gente chama de infraestrutura. A gente fala de 5G, de nuvem, de Wi-Fi. São as tecnologias que permitem que o metaverso ele existe, no sentido de dar suporte mesmo, de suportar o metaverso. E, por exemplo, quando a gente pensa na quantidade de dados que vai ser transacionado num ambiente de metaverso, que já está sendo transacionado, mas da forma que a gente pensa assim, daqui a 2, 3, 5 anos, o 4G não é suficiente, o 5G já não vai ser suficiente, já estão se falando em 6G. Então, a gente precisa ter uma infraestrutura muito boa para que aconteça do jeito que a gente pensa que vai acontecer. A 6ª camada é uma camada que permite o nosso acesso ao metaverso, porque a gente precisa entrar nesse local de alguma forma. Então, a gente está falando de celular, de óculos inteligente, de wearables, e aí eu queria mostrar um videozinho para vocês de uma coisa que já existe hoje, que não é tão comum, mas que vai passar a ser cada dia mais comum quando a gente fala de metaverso. Someday in the future, smartphones may become a thing of the past. Imagine every smartphone function integrated into what you wear. Today, we're introducing Xiaomi's first pair of smart eyewear. Calling, viewing, navigating, camera, all integrated in a pair of glasses. Xiaomi smart glasses use optical waveguide technology for lens display capabilities. At its core is a 0.13-inch micro-LED display. Smaller than a grain of rice, light output is as high as 2 million nits. Through reflection and diffusion of the optical waveguide lens, a much larger display is offered to the eye. View notification, phone calls, HUD navigation. Xiaolai 同学, translate the menu.
Okay, translating the menu. And take photos. It was said, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Xiaomi smart glasses uses an engineering mindset to create a future viewpoint. E sabe o que é mais curioso? Esse óculos, esse dispositivo, ele é mais barato do que o novo iPhone, por exemplo. O preço está variando entre 150 e 500 dólares. E aí eu tô me lembrando aqui lá do curso da ASP, que eu dei aula, e que a gente teve um professor que estava falando do metaverso e que as pessoas falam, é muito caro, os apetrechos são muito caros, mas quando a gente para pensar nisso, na verdade, o que a gente vê é que não são caros, eles só não são hoje a nossa prioridade, mas muito provavelmente em breve, assim como a gente investe no iPhone, a gente vai investir num smart glass desses. E aí, passando então para a quinta camada é uma característica que a gente imagina para os metaversos, né, que é a descentralização. Os metaversos eles não precisam usar a tecnologia blockchain, a gente vai falar de blockchain daqui a pouco, mas é muito provável que use. Por quê? Porque vai permitir transação com criptomoeda, com NFT, smart contract. Então, essa é uma característica importante de se ter aí na mente e lembrar, a grande maioria dos metaversos vai sim usar uma blockchain. E aí, depois a gente vai para a quarta camada. A quarta camada é aquela que a gente chama de computação espacial. E ela vai incluir tecnologias de 3D, realidade aumentada, realidade virtual, realidade estendida. A gente vai ver mais um videozinho para materializar do que a gente está falando, e você vai ver que é um vídeo que mostra uma forma de aprendizado no metaverso, que ainda não existe, que está sendo desenvolvido, e que não impõe a entrada num jogo, não impõe uma plataforma específica, mostra uma coisa que pode ser uma realidade que muito em breve a gente vai estar vivendo e vai ser a nossa forma de aprender, de estudar, obviamente para quem tiver interesse, né? Vai desmistificar esse vídeo um pouco aquela coisa do futurístico, sabe? Dos óculos futurísticos, da coisa muito lá no futuro, e de que é um jogo, de que é um game necessariamente, e esse é um vídeo que a gente vai ver rapidinho do Meta sobre aprendizagem no metaverso. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Opa, perdão. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you. E aí, você consegue se visualizar aprendendo, estudando assim? Eu super consigo, eu acho que eu ia aprender mais fácil ainda. Bom, vamos engatar aqui a quinta e partir para a terceira camada, que é a camada da economia criativa. E aí depois também com a segunda camada, que é a da descoberta, e a primeira camada, que é a de experiência, a gente está falando daquelas camadas que trazem o usuário para o mundo do metaverso. A gente está falando da economia criativa, é aqui que vão entrar os museus dos metaversos, os avatares, as experiências de compra melhoradas.
Mas o fato é que nessa primeira camada a gente tem as experiências imersivas, a gente ainda tem também as vendas dos NFTs, que a gente vai falar já já, os fans tokens, que trazem experiência do mundo digital e fazem uma coisa híbrida, mundo digital com mundo físico, os skins para os avatares. E aí a gente meio que falou assim, de tudo que permeia o metaverso. E as tecnologias? O que são as tecnologias que estão englobadas dentro do metaverso, né? A famosa blockchain, que eu acabei de falar para vocês, que não necessariamente um metaverso ele usa a blockchain, mas muito provavelmente vai usar. E o que é a blockchain? A blockchain, de uma forma muito simples para advogados entenderem que não são tecnológicos, é uma infraestrutura que funciona como um livro-razão. E ela reúne todas as informações que são necessárias para processar de forma que seja protegida transações digitais. Então, como eu disse, nem todo metaverso ele precisa usar essa tecnologia, mas a tendência é que eles usem. Por quê? Porque a blockchain ela tem como um dos principais atrativos a segurança e a confiança. E os dados que são inseridos na blockchain, eles não podem ser apagados. E, além disso, a blockchain é o que permite transação com criptomoeda. Normalmente, assim, a infraestrutura blockchain ela foi criada para criptomoedas, né? Ela foi criada no contexto do Bitcoin. E ela permite toda essa transação, ela permite os smart contracts, ela permite os NFTs, a existência dos NFTs e metaversos com smart contracts, com NFTs, com pagamento em cripto, tem tudo a ver e está muito interligado. Então, é quase que assim, não é obrigatório, mas é quase que certo que a grande maioria dos metaversos que vão ser confiáveis e que vão ter boas reputações, os que já existem, já usam tecnologia blockchain, então, muito provavelmente, seguiremos aí nesse caminho. E aí, como eu disse, é nesse contexto da rede blockchain que nascem e que são possíveis os NFTs, que são os famosos tokens não fungíveis. E aí, o que é esse tal desse NFT e como que eles podem, assim, de fato, trazer valor para uma empresa, para um cliente nosso? E aí, a chave para entender um NFT é um negócio que a gente aprendeu lá na faculdade. É o fato dele ser um ativo não fungível. E o que é um ativo digital não fungível? É aquele ativo que é único, que ele não pode ser intercambiável, ele não pode ser substituído por outro igual. Então, e por outro lado, um ativo fungível, ele pode ser substituído por outro de igual valor. Então, por exemplo, as criptomoedas que a gente acabou de falar, elas são ativos digitais fungíveis. Por quê? Porque se eu tenho um Bitcoin na minha carteira digital, vai ter o mesmo valor, exatamente o mesmo valor que um Bitcoin na carteira digital da Soraya, ou da Esther, ou da Priscila, por exemplo. Por outro lado, uma fotografia ela é um bem não fungível. Por quê? Porque se você trocar uma fotografia por outra, por mais parecidas que elas sejam, você vai ter ativos diferentes, com valores diferentes. Eu posso tirar uma foto do Louvre exatamente do mesmo ângulo que a Nicole vai tirar uma foto do Louvre, só que as minhas emoções, a forma como eu vou captar, vai trazer uma foto. As emoções da Nicole, a forma como ela vai captar aquilo, vão gerar outra foto diferente, apesar de ser do mesmo lugar e do mesmo ângulo. Então, o NFT é como se ele fosse um certificado digital e ele é protegido por uma chave de uso pessoal que certifica, que autentica um ativo, garantindo que ele é único e exclusivo. A gente tem toda aqui uma discussão que a gente não vai entrar, porque você pode criar um NFT único, mas que viola direitos de terceiros, ou seja, que usa uma imagem que não é sua. Você pode criar um NFT que viole direitos autorais de terceiros, mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui, vamos deixar para uma outra oportunidade. Estou super à disposição se vocês quiserem conversar também sobre NFT. Mas o NFT ele é isso, ele é um certificado digital e ele pode servir até, por exemplo, como uma chave para desbloquear o acesso a um metaverso. A Reserva, a marca de roupa, ela fez isso, ela criou agora, recentemente, quer dizer, não foi recentemente, ela criou o Pistol Birds, que são NFTs dela, mas agora, recentemente, eles fizeram uma ação que é um marketplace só
para holders, que é quando você é dono de um NFT, você se chama holder daquele NFT, bem americano, né? Holder daquele NFT. Então, eles criaram um marketplace para os holders de NFTs da reserva, e eles usam o NFT para conseguir entrar nesse marketplace, e nesse marketplace tem vários ativos, várias coisas que você pode comprar, inclusive no mundo físico, mas que só com aquela chave daquele NFT você entra no ambiente virtual e pode comprar, seja uma skin para um jogo, seja uma peça real, virtual, que você vai receber na sua casa e que você vai poder usar e que só os holders dos NFTs da reserva, daqueles Pistol Birds, vão ter direito. E todas as transações com os NFTs são guardadas na blockchain, e elas podem ser atualizadas, mas nunca destruídas. Então, o que você faz quando você não quer mais um NFT? Você não consegue destruir ele, mas existe um mecanismo que é como se você botasse ele para uma salinha escura que ninguém tem acesso, mas ele está ali na rede blockchain e você consegue saber ainda o passo a passo dele. No caso das criptoartes, por exemplo, o fato do NFT ele estar guardado na blockchain, que registra o passo a passo, o caminho do NFT, permite que o autor, por exemplo, acompanhe toda a sua trajetória online, que ele receba um percentual se o NFT mudar de proprietário, porque na hora que você minta um NFT, um outro termo muito usado, quando você minta, ou seja, quando você cria, quando você coloca ele na rede blockchain, você dita as regras do jogo. E uma das regras que você pode ditar é: eu estou vendendo, quem comprar, se revender, eu ganho um percentual dessa revenda. E os NFTs, eles são peças-chave, e por isso que eu estou tomando um pouco de tempo aqui, para a gente entender os ambientes dos metaversos. Vão ser com eles que a gente vai poder customizar os avatares, a gente vai poder comprar elementos decorativos para espaço virtual, porque tem os terrenos nos metaversos, você pode ter lá galerias de arte online no metaverso, e tudo isso vai poder acontecer por causa dos NFTs. E são eles também que vão garantir experiências híbridas entre o mundo físico e o mundo virtual. E aí, um outro elemento importante do metaverso é a internet das coisas. A internet das coisas é toda e qualquer tecnologia que possibilita que os mais diferentes objetos se conectem à internet e interajam com ela. É aí que surge o que a gente chama de comunicação M2M, que é máquina a máquina ou machine to machine. A gente tem impressora 3D, e aqui eu vou longe, mas depois, daqui a alguns anos, vocês vão voltar e falar para mim: caramba, Júlia, não é que você falou isso na sua aula? A gente tem as impressoras 3D. E a impressora 3D é aquela tecnologia que transforma projeto digital em objeto tangível, com o uso de software, enfim, de todo um aparato especial. Agora, imagina você andando lá no metaverso que você está usando, de madrugada, né? Você foi numa festa no metaverso, você sentiu fome, você parou numa loja virtual lá dentro do metaverso do McDonald's. E aí você comprou uma batata frita dentro do metaverso, da loja do metaverso, do McDonald's do metaverso, e aí você imprime essa batata numa impressora 3D na sua casa. Parece coisa dos Jetsons, mas isso já está rolando. Olha aqui. Bife à base de plantas é produzido por impressora 3D em negócio de startup israelense. Esse é a base de plantas. Já teve o primeiro steak impresso, steak de carne, né? Impresso em impressora 3D, e que é comestível, que você come e que tem gosto. Gente, a tecnologia, ela não tem limite. Ela está avançando, e a gente, como advogados e instrumentos do direito, a gente não consegue alcançar num primeiro momento, mas a gente tem que fazer esse trabalho futurístico, sim, para prever o que vai acontecer e tá pronto para ajudar os nossos clientes com as demandas que vão rolar. Vão ter muitas demandas que, às vezes, hoje a gente não está pensando, mas a gente estar aqui debatendo e pensando juntos é muito importante. A gente tem também a inteligência artificial, e aí bons exemplos da aplicabilidade da inteligência artificial no metaverso é análise de vídeo, conversão de fala em texto, processamento de linguagem neural e várias outras aplicabilidades, incluindo
em avatares. A gente tem avatares que podem ser desenvolvidos por inteligências artificiais, como é o caso, tem uma avatar que ela tem um Instagram, até, eu não sei falar o nome dela, mas ela foi criada por uma inteligência artificial. E se você, depois eu posso compartilhar o arroba aqui. E se você for no Instagram dela, ela fala, primeira avatar criada por inteligência artificial no mundo. Então, você pode ter avatares criados por inteligência artificiais, ou avatares que são pré-programados por softwares. Então, por exemplo, eu tenho um avatarzinho meu, que eu criei num software que eu achei confiável, que tem termos e condições de uso, olha, é importante a gente ver isso, termos e condições de uso que faziam sentido. Então, eu tenho um avatar meu que eu criei por meio de um software. E a gente não pode esquecer dos deepfakes. Os deepfakes, eles também são criados por meio de software de inteligência artificial, e eles combinam áudio, foto, vídeo de uma pessoa ou de um terceiro para substituir os traços físicos. A gente vai ver um vídeo rapidinho também de um deepfake do Tom Cruise, e aí é importante a gente lembrar assim, que ele pode ser usado para brincadeiras, mas o deepfake pode também ser usado, por exemplo, em eleições, em situações que acabam distorcendo e acabam colocando palavras na boca de pessoas que nunca falaram aquilo. Vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados. Esse daqui é o vídeo do deepfake, ou seja, desse falso cara que é igual ao Tom Cruise, que você olha e você acha que é o Tom Cruise que está falando. In this reel, you're going to see my amigo, Chris Umi. He's going to introduce to you the wonderful world of deepfakes, how AI and VFX are unlocking the future of our imagination. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? Opa, perdão, fui clicar no chat para ver o que estava rolando e parei o vídeo. I think there's bubblegum inside this. That's incredible. How come nobody ever told me there's bubblegum? Incredible. Oh, yeah. É incrível pensar que isso é uma tecnologia que está reproduzindo uma outra pessoa. E aí, de novo, fazendo aquela ressalva sobre o quanto isso é usado de forma correta, né, em compliance com a legislação de todos os países. E aí, depois a gente não pode deixar de falar dos hologramas. A tecnologia dos hologramas, ela não é nova, ela é super antiga, mas ela ainda não chegou no que os especialistas falam e que vai chegar, e no que se espera que ela vai chegar. Quem é da minha época vai lembrar do desenho dos Jetsons, que eu já falei, né? Estou saudosista aqui, que já previa essa tecnologia. Star Wars também já previa, né? E aí, voltando no que os especialistas falam, provavelmente entre ano que vem e 2025 a gente vai ver um crescimento muito grande de hologramas e essa tecnologia vai estar realmente no que se espera que ela vá ser. Muito evoluída se comparado com o que a gente tinha antes e com o que a gente tem hoje. E aí, como dá para notar, o contexto trazido pelos metaversos, ele está intimamente ligado ao quê? À inovação. E com isso, a propriedade intelectual dos ativos envolvidos ganha uma relevância absurda. E por isso que a gente está aqui hoje falando também de propriedade intelectual. Metaverso e propriedade intelectual andam juntos. Eu tive no Rio 2C, que é uma conferência imensa no Rio de Janeiro, sobre a indústria criativa e do entretenimento,
E só se fala, quando se falava em metaverso, mesmo as pessoas que não são advogadas falavam em direitos de propriedade intelectual, em propriedade intelectual, em como negociar propriedade intelectual, em proteger sua propriedade intelectual. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso e trazendo isso para a nossa realidade, porque a gente vive propriedade intelectual, né? Quem é da comissão de PI vive com propriedade intelectual todo santo dia, respira isso, e agora vamos respirar isso no metaverso. E aí, quando a gente pensa em propriedade intelectual e metaverso, o que vem na nossa cabeça? Marca, desenho industrial, direito autoral, patente, segredo de negócio, tecnologia não patenteável, software. E aí, quando a gente pensa nas marcas especificamente, a gente pode ter tanto marcas de produto quanto marcas para os serviços. E quando a gente pensa na proteção de marca para metaverso, a gente pode ter o produto em si, como eu disse, ou seja, sei lá, eu vou dar um exemplo ali na frente, que a Victoria's Secret registrou a marca no USPTO para lingeries virtuais. Então, para o produto, lingerie virtual que você vai comprar via skin. Quanto para o serviço em si, da plataforma do metaverso, ou seja, se você é uma empresa de metaverso, você pode registrar sua marca do seu metaverso para aquela plataforma, quanto para o serviço que talvez seja prestado dentro do metaverso. E aí, mostrando aqui, trazendo para o prático, a gente teve esse caso aqui da Victoria's Secret, que ela entrou no metaverso e não só entrou, como registrou no USPTO 3 marcas, uma na classe 9, uma na classe 35 e uma na 41. E aí é interessante a gente ver o descritivo que eles fizeram os pedidos, né? Então, na classe 9, eles colocam downloadable virtual goods, ou seja, produtos virtuais baixáveis. E aí eles vêm falando, namely, computador, não sei o quê, software, e descrevem. Depois, na classe 35, eles depositaram a marca para uma loja de retail, né, de venda de produtos virtual para produtos virtuais. E aí fala especificamente roupa, underwear, sapato, enfim, na classe 35. E na classe 41, que também é muito curioso, Entertainment Services, e aí eles falam o Entertainment Online, ou seja, para abarcar. Então, fizeram uma proteção marcária, um conjunto de depósitos que faz muito sentido e que traz essa proteção como um todo para a empresa. E aí é muito importante isso, né? A gente, como advogado, pensar qual é a estratégia para aquela empresa. O que aquela empresa precisa ter protegido para entrar no metaverso e não estar descoberta? Porque a gente vai ter várias questões. E aí, o uso da marca no metaverso sem estar registrada, você pode? Pode, se você não estiver infringindo direitos de um terceiro. Mas e se você não tem depósito nenhum de marca nenhuma e só usa lá no metaverso? E aí, como que você faz o enforcement? São várias coisas que vão aparecer e que vão acontecer e que já estão acontecendo. E aí, depois, quando a gente pensa em desenhos industriais, o que a gente pensa? No hardware. O que é o desenho industrial? É a forma plástica ornamental de um objeto. Então, você pode proteger, por exemplo, o formato do óculos como um desenho industrial. É óbvio que tem que ter lá os requisitos, está de acordo com a lei, mas, enfim, o formato do óculos, da Meta, como um desenho industrial. Então, você vê que você pode juntar para uma única empresa, você pode ter vários tipos de proteção para você estar totalmente protegido em termos de IPI dentro de um ambiente do metaverso. E aí, aqui os exemplos, tá vendo? Isso daqui, ele foi um depósito no USPTO do óculos e daqueles negocinhos que você segura para quem já brincou, já jogou um jogo, já usou esse óculos de realidade virtual aumentada, sabe que você segura um negócio que é o que vai te dar o movimento. Então, isso tudo como um desenho industrial. E também pode ser uma patente, né, que a gente vai falar já já. E quando a gente pensa em direito autoral, um mundo de possibilidades de desenho, você pode ter o conteúdo produzido, então você tem um avatar, que é um influenciador virtual avatar, que produz um conteúdo dentro de metaverso. A gente está falando de um direito autoral. Agora, um direito autoral de quem? Aí começa uma outra discussão, porque
em tese, teria que ser uma pessoa natural para criar aquele conteúdo daquele direito autoral. O avatar, ele vai ser detentor de direito autoral? Ele vai poder reivindicar? Será que a gente vai poder fazer uma extensão para quem criou aquele avatar, para o dono daquele avatar? Quem é que está escrevendo aquele conteúdo, na verdade, que está sendo produzido, aquele conteúdo está sendo produzido por alguém e está sendo só reproduzido pelo avatar? Como que a gente vai regular isso? Como que eu já estou antecipando aqui várias questões que a gente vai ter e que lá no final a gente vai falar um pouquinho mais. E aí depois a gente vai para as tecnologias, e quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa que a gente pode proteger de várias formas: patente, segredo industrial, know-how e software. E aí, quando a gente pensa em todas essas tecnologias, a gente está falando de dispositivo de realidade virtual, de realidade aumentada, de dispositivo de experiência de usuário, software e várias outras coisas que a gente vai vendo ao longo do desenvolvimento. E a gente está falando tanto de produto quanto de processo, de uma metodologia combinada que gera uma inovação. E aí, a forma mais conhecida, quando a gente fala de tecnologia, são as patentes. E a patente é um direito temporário concedido pelo Estado para um inventor ou para o seu cessionário, ou seja, para aquele que comprou, que teve uma cessão daquela patente e que passa a ser o seu titular de uma invenção, que tem que seguir aí vários requisitos de patenteabilidade, né? Vários requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva, aplicabilidade industrial, tem que ali ter uma suficiência descritiva também quando você faz o depósito no INPI do pedido de patente, enfim. E que pode ser protegida por 20 anos, no caso de uma patente de invenção, e por 15 anos, no caso de um modelo de utilidade. Lembrando que a patente ela tem que atender aos requisitos de patenteabilidade para poder ser concedida pelo INPI. E aí você protege depositando e tendo a concessão lá no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E depois, a gente tem que pensar que existem tecnologias que não são patenteáveis, ou que não são patenteadas, ou que houve uma estratégia para que ela não fosse patenteada. Ou seja, são aquelas tecnologias que não são protegidas no INPI, que não tem um depósito no INPI, que apesar de, por não terem um depósito no INPI, não terem uma validade de proteção, elas também têm um enforcement, ou seja, você executar elas é um pouco mais difícil quando tem uma violação. Por quê? Porque demonstrar essa violação é mais difícil. E aí a gente tem os segredos industriais, que também são conhecidos como segredo de negócio ou segredo comercial. E os segredos industriais, eles podem incluir processo de fabricação, fórmula de produto, dado técnico de pesquisa e desenvolvimento, projeto para lançamento de um novo produto, de um novo serviço, lista de cliente, lista de fornecedor, por exemplo. Isso são coisas que não são patenteáveis, mas são considerados segredos industriais. E aí, muitas vezes, os segredos industriais, eles são patenteáveis, mas não proteger no INPI é uma estratégia do titular. E na grande maioria das vezes, tudo aquilo que não é fácil de ser copiado ou de ter uma engenharia reversa, por exemplo, é protegido via segredo de negócio. Por quê? Porque se o segredo ele for mantido como segredo, é quase que impossível um concorrente chegar no mesmo resultado. Isso só vai acontecer se tiver uma infração, se tiver ou um vazamento de dados ou uma compra do segredo, se você comprar ali, pagar para um funcionário revelar o segredo. E a gente vai falar um pouco mais das hipóteses de violação já, mas é importante a gente pensar nisso. Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, ela seria patenteável, ela é patenteável, mas a Coca-Cola, ela opta por não patentear. Por quê? Porque a patente, ela é justamente uma contraprestação. Você tem, né, uma exclusividade durante um tempo, mas você revela para a comunidade científica aquilo que você desenvolveu, para depois de 20 anos essa comunidade científica, comunidade, enfim, industrial, para que terceiros possam ver aquela tecnologia
e aprimorar ela, e melhorar. E o objetivo, a função social da patente é essa. Quando você mantém alguma coisa em segredo, você não está revelando para o mundo, você não está tendo a exclusividade em termos, né, de você ter uma carta patente que te dá ali aquela exclusividade daquela tecnologia, e por isso que é uma contrapartida mais difícil de você comprovar uma violação, porque você não tem ali uma coisa que você mostre que foi fácil. A violação, ela é via concorrência desleal, e você provar, quem já teve aí uma ação de concorrência desleal sabe que não é moleza. Então, é estratégia. É muita estratégia você decidir, se você tem uma coisa que é patentear, passível de patente, você decidir por patentear ou manter como segredo é estratégia de negócio, estratégia de empresa, e estratégia que tem que ser muito bem cuidada e muito bem tratada pelos advogados que estão ali cuidando daquela empresa. E é importante a gente lembrar que para um segredo ele ser considerado um segredo, de fato, ele tem que ser tratado como um segredo. Não adianta você falar, é meu segredo de negócio, mas você não toma nenhum cuidado para aquilo ser um segredo. Você tem que ter senha, você tem que ter acesso autorizado, biometria, enfim. Essas são algumas formas que você tem de garantir que o segredo está, de fato, guardado a 7 chaves e que, de fato, é um segredo. Agora, se você não trata o segredo como um segredo, fica até difícil depois de uma violação você falar, bom, violaram o meu segredo. Que segredo que você mesmo não tratava aquilo como um segredo do seu negócio, né? E aí depois a gente vai para o know-how. E o know-how ele é muito parecido com o segredo, mas a diferença dele é que normalmente ele é um conjunto de informações técnicas. Ele é o saber fazer. Já ouviu? Por isso que é know-how, né? Saber fazer alguma coisa. E normalmente o know-how ele não é patenteável. E mesmo não sendo patenteável, é uma informação super valiosa para o titular, para o mercado, e traz uma vantagem competitiva para a empresa. Por isso que muitas vezes a gente vê contratos de know-how, né? de licença de know-how, e aí fazendo um parêntese de toda aquela discussão do NPI, que aceitava, não aceitava licença, hoje em dia a gente vê que aceita, até porque o NPI vem diminuindo cada vez mais a ingerência sobre os contratos de tecnologia, de transferência de tecnologia, mas por que você licencia um saber fazer, um know-how? Porque aquilo tem um valor competitivo e de mercado de fato. E aí lembrando que o contrato de know-how, ele precisa ser averbado no NPI para fins de conhecimento de terceiros, de dedutibilidade de imposto de renda e remessa para o exterior, mas rolou uma alteração legislativa que vai entrar em vigor no final do ano, e a partir do início do ano que vem, foi uma alteração na legislação cambial. Muita gente nem se tocou que isso influenciava nos nossos contratinhos do INPI, mas a partir do ano que vem você não vai precisar mais registrar contrato de transferência de tecnologia no INPI para remeter. Então, isso é uma coisa importante de ter na cabeça. A partir do ano que vem, isso vai cair por terra. E aí, depois a gente tem os softwares. Os softwares são os programas de computador, e no Brasil, apesar deles terem uma legislação específica, eles são comparados aos direitos autorais e não dependem de registro para ter proteção. De toda forma, o registro do software ele é sempre interessante, especialmente numa violação, porque fica mais fácil você demonstrar a anterioridade, a titularidade, que aquele fonte era seu, enfim, desde sei lá quando. O software ele pode ser cedido, licenciado, e a elaboração de contratos envolvendo a negociação de software é super importante, ela acontece muito, e quando ele é um software de prateleira e não tem transferência de código-fonte, não é considerado um contrato de transferência de tecnologia, é um contrato entre partes e não precisa ser averbado no INPI. Em casos de contratos que tenham transferência de código-fonte, entende-se que há uma transferência de tecnologia e que, portanto, você precisa registrar, averbar o contrato no INPI para valer perante terceiros e fazer remessa e deduzir IR. Eu estou correndo aqui. Eu queria trazer agora um caso concreto do Pokémon GO,
que é muito interessante da gente falar justamente da estratégia de proteção, se você segue por patente, se você segue, ele engloba tudo. Então, o que rolou nesse caso? O Pokémon GO, que eu já falei 2 vezes aqui, ele é um jogo que é um sucesso, né, mundial, mas no exterior começou um burburinho se a Niantic, que é a dona do jogo, tinha protegido de forma suficiente o jogo em termos de propriedade intelectual. E aí a gente tem que fazer um parênteses que muito do sucesso desse jogo tem a ver com a marca que está registrada, perfeito, não tem problema nenhum, porque a Niantic lançou um jogo muito parecido com uma outra marca antes e não teve sucesso. Então, aqui para a gente trazer também o peso de uma marca quando a gente fala de uma tecnologia, quando a gente fala de um jogo, quando a gente fala de um produto. E também, óbvio, a gente tem aí o direito autoral, os personagens que estão dentro do jogo, e estava tudo perfeito, tudo protegido, lá nos Estados Unidos registrado como copyright, mas e a tecnologia do jogo? E a funcionalidade do jogo? Será que ela foi protegida de forma correta? E aí, quando a gente pensa numa estratégia de proteção de tecnologia, seja por patente ou não, a gente tem que considerar a direção que a empresa vai seguir. Se ela vai atuar mundialmente, se ela vai atuar só num território, quais são os objetivos da empresa, isso é muito importante. Então, se uma empresa ela vai vender os produtos só numa determinada região, faz sentido você depositar patente só naquela região. Mas se você vai ter um jogo, por exemplo, mundial, será que não faz sentido você proteger em todos os lugares que pode haver violação, em todos os lugares que o jogo realmente ele é muito importante? E aí, nesse caso, para resumir, a Niantic ela fez o depósito do pedido de patente nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos você tem um trick que você pode pedir que a patente não seja publicada e tornada pública algumas coisas, e ela continua existindo. Mas quando você faz isso, você impede que você use a anterioridade para fazer um depósito de PCT ou até mesmo um depósito via CUP. E fazendo isso, o Pokémon, a Niantic, não conseguiu proteger as patentes nos outros países e começaram a ter violações da patente em outros países, e eles não tinham como fazer o infringement, como fazer o enforcement, desculpa, daqueles direitos. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Pensar muito bem, é muito importante quando a gente fala de metaverso, quando a gente fala de tecnologia, pensar estrategicamente no que tem que ser feito em termos de IPI. E, sem dúvidas, cabe a nós, advogados, junto com os nossos clientes, pensar e pesar cuidadosamente os prós e os contras, se você mantém confidencialidade, se você faz patente, se você faz segredo, porque isso é importante na hora de você exercer os seus direitos. Bom, vamos falar agora rapidinho de negociação dos direitos de IPI no metaverso. Eu vou passar muito rápido por alguns tipos de formatos de negociação, e o primeiro que eu queria trazer para vocês é o Freedom to Operate. Na verdade, ele não é bem uma negociação, mas ele é o pontapé, ele é o start importante inicial para você colocar uma tecnologia de pé em determinada jurisdição. Então, o que é o FTO? Ele é uma análise para pesquisar se você está free, se você está liberado para operar com aquela tecnologia naquele determinado naquele determinado território. Então, é muito importante, quando você pensa em metaverso, quando você pensa em tecnologia, você fazer um FTO da tua tecnologia, independente de patente ou não, para saber se você não está violando direitos de terceiros ao entrar com aquela tecnologia em determinado país. E aí, depois a gente vem em si para os principais contratos envolvendo tecnologias e direitos de IPI. A gente tem os NDAs, e aí o NDA eu quero dar um passo atrás, porque ele é a estratégia inicial, a básica, quando a gente fala de tecnologia. Você tem que celebrar um NDA com qualquer pessoa que tenha acesso à tecnologia, desde os desenvolvedores até os empregados. No caso dos empregados, pode até ser uma cláusula dentro do contrato de trabalho. Mas o que é esse NDA? Ele é um Non-Disclosure Agreement. Ele é um contrato
de confidencialidade. E aí, nele, as partes concordam em manter o sigilo e não divulgar informações durante uma negociação. Então, independente se você está negociando um contrato de licença, uma parceria tecnológica para desenvolver um metaverso, ou até mesmo o desenvolvimento de um metaverso, é importante você ter um NDA com todo mundo que está envolvido nesse desenvolvimento. A gente tem o JDA, que é o Joint Development Agreement, que ele é nada mais, nada menos do que um acordo de parceria tecnológica. Duas empresas se juntam para desenvolver uma tecnologia em conjunto. Então, vamos pensar no metaverso. Temos o Meta e temos, sei lá, o Google. Meta e Google resolvem desenvolver juntos a tecnologia para um metaverso unificado. Então, a gente tem duas empresas contribuindo com as suas propriedades intelectuais para aquele desenvolvimento. Contrato super, super estratégico, super denso e que tem que ser muito bem negociado, muito bem estruturado, para cada um ter os seus direitos de propriedade intelectual muito bem reservados. E aí depois a gente tem licenças, e aí nas licenças a gente tem licença de marca, licença de direito autoral, a gente tem licença da própria tecnologia, licença nada mais é do que a permissão do titular para um terceiro para usar. Então, a gente pode ter em metaversos licenças cruzadas, tanto de tecnologias, por exemplo, eu tenho um metaverso, Virgínia tem um outro metaverso, a gente faz uma licença cruzada em que eu dou um pedaço da minha tecnologia para a Virgínia para ela implementar na dela para a gente poder conectar e o nosso usuário ter uma melhor experiência e transferir um ativo de um metaverso para o outro. E pode ser uma licença cruzada de marca também. Eu dou uma licença para a Virgínia me dá uma licença e a gente desenvolve, de repente, um produto juntos, um metaverso juntos, que é de Virgínia e Júlia ao mesmo tempo, e a gente tem o uso da marca das duas empresas juntas. Cessão, a gente acabou de falar, é o contrato de venda. Você compra a tecnologia de alguém ou você pode comprar a marca de alguém também. Eu fui falando e não fui nem passando os slides, né, gente? Aqui eu estou repetindo tudo que eu acabei de falar. E aí, chegamos nos principais desafios que a gente já falou um pouco, mas que a gente tem aqui nos metaversos. E um dos principais desafios, quando a gente pensa em propriedade intelectual, em compliance, é pirataria e cópia. Como que a gente vai fazer essa verificação? Hoje em dia já é difícil você fazer um enforcement nos marketplaces. Imagina em vários metaversos ao mesmo tempo. Como que isso vai ser feito? Isso é um desafio. Isso, de fato, vai ser algo que a gente tem que pensar. Já tem empresas especializadas em clearance de direitos em metaversos, em enforcement de direitos em metaverso. E aí, Soraya hoje mesmo me mandou uma mensagem já está tendo caso de infração de pirataria no metaverso. O Ministério Público já está sabendo disso. E além, a gente vai mais além, a gente vê vários NFTs dentro de metaversos reproduzindo marcas. Burberry, Chanel, Prada, Dior, Louis Vuitton. A gente também teve aquele NFT de arte, que era uma bolsa inspirada na Birkin, da Hermès, e que foi vendida num leilão e que foi usada num metaverso. Ou seja, a gente vai ver muita coisa acontecendo e a gente tem que estar preparado e pensar como agir. Como que a gente vai agir? A gente vai enviar uma notificação para cada um desses ou a empresa vai pensar quais são... Porque tem vezes que é uma pessoa física, assim como no marketplace é uma pessoa física vendendo uma bolsa. Vale a pena envidar esforços para isso? Ou não? Ou vamos pensar numa estratégia mais agressiva quando for uma coisa mais substancial? Isso vai muito de estratégia de empresa para empresa, mas a gente tem que saber que isso vai acontecer. E aí também a gente tem outros tipos de desafios que não são só de propriedade intelectual, apesar da gente ter também a questão dos direitos autorais, que eu acabei de falar, violação de direito autoral, patente, IA. Então, se você tem ali uma IA, se você tem um avatar que foi criado por uma IA, não foi nem por um ser humano e ele está criando conteúdo, ou houve a criação de alguma coisa por um avatar criado por IA, ele tem direito? Como que fica isso regulado aí, né, na nossa vida? E as reuniões que são feitas nos metaversos, e a gente tem 2 CEOs de empresas distintas dentro do metaverso assinando um contrato que não é nem físico e não é nem por CertiSign, DocuSign, assinatura
digital, eles estão assinando no metaverso. Esse contrato, ele tem, de fato, ele tem todas as características para ser um documento, um contrato que é executável juridicamente. A gente tem inúmeros pontos aqui para pensar, e é claro que também tem desafios de diversas naturezas, por exemplo, da natureza de cunho socioeconômico. Quando a gente pensa em metaverso, a gente pensa, todo mundo fala que ele veio para ser algo para todo, que agrega e não que exclui. E a gente vai conseguir fazer isso de fato? O usuário ele vai comprar um skin no Roblox, ele vai poder passar para o X-Infinity? Ele vai gastar $50 mil numa skin da Burberry e ele não vai poder usar em outro lugar, sendo que ele comprou aquela propriedade? Será que vai ser para todos mesmo? Como que a gente vai regular isso? E eu acho que isso é um pouco que vai ditar quais são os metaversos que vão ser bem-sucedidos e quais não vão ser. A gente hoje vive uma sociedade que quer essa descentralização, né? Que quer, o usuário ele quer cada vez mais ser protagonista. A gente não fala mais influencer, a gente fala do criador de conteúdo. Todo mundo cria conteúdo, e se eu crio conteúdo digital, eu quero ser a dona daquele conteúdo, eu não quero que seja a plataforma. E isso a gente vai ver cada vez mais e mais e mais, e na minha opinião, isso vai ser o que vai ditar um pouco os metaversos que vão ser bem-sucedidos e que vão ser mais usados. Vão ser aqueles que têm políticas de propriedade intelectual que, se eu crio, eu sou a titular. Eu não cedo automaticamente para a plataforma. Eu consigo fazer esse gerenciamento, passar de uma plataforma para outra. Eu tenho essa possibilidade. E aí, depois, falando de enforcement de direitos, eu vou passar super rápido. O que eu quis trazer aqui foi que, quando a gente fala de contrato e de tecnologia não patenteável, normalmente, as violações, o enforcement do direito se dá pela concorrência desleal. E aí, quando a gente fala de marca, de patente, a gente vai pela legislação de marca, de patente, pela LPI, quer dizer, né, a concorrência desleal também vai pela LPI, mas, enfim, a gente vai pelos artigos específicos de violação de patente, de tecnologia patenteada ou de marca registrada ou de pedido de registro de marca. E é isso. Agora eu vou abrir aqui para a gente conversar. Me desculpem que eu me alonguei, mas esse assunto ele é tão gostoso de falar que a gente vai falando e não para nunca mais. Eu vou parar de apresentar aqui e eu fico à disposição de vocês para a gente bater um papo. Legal, Júlia. Vamos olhar aqui, Alexandre, se tem alguma pergunta no chat. Você reparou aqui? Você já tem? Não vi perguntas, não, mas observações né, durante a explanação dela. Eu acabei colocando uma pergunta ali, porque foi um tema que a gente comentou outro dia. É que não é bem o tema, mas é que houve uma possibilidade, falaram sobre um possível estupro no metaverso. Você sabe se, doutora Júlia, não digo configurar o crime em si, porque eu acho que ninguém aqui trabalha com penal, né? Mas interessante, né? Você vê as coisas acontecendo no metaverso, né? Exatamente. Eu e Soraya conversamos até sobre essa matéria dia desses, e eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais, né? Porque o metaverso, ele existe, o objetivo dele é, de fato, ser uma extensão da nossa vida real. E, de certa maneira, pensa-se que ele vai cada vez mais a gente vai gastar o nosso tempo de qualidade no metaverso. Então, situações como essa vão acontecer. E aí, o que a gente vai precisar, como, né, instrumentos do direito, é pensar como que a gente resolve uma situação dessas, porque estupro, de fato, não é, né, de acordo com a legislação penal, mas houve ali uma coerção, houve alguma coisa que fez uma pessoa se sentir desconfortável. Então, como pensar isso? Será que são pelas políticas da própria plataforma? Talvez você consiga banir os usuários que fizeram isso. Se a gente está falando de uma plataforma, de um metaverso que é em blockchain, você tem toda a cadeia ali dos acontecimentos registradas via hash. Você consegue meio que identificar de que IP isso veio, consegue banir. Então, acho que a gente vai ter que pensar em soluções que são alternativas diferentes
do que a gente pensaria no mundo físico. E a gente tem que estar com a nossa cabeça um pouco aberta também para isso, para pensar em soluções diferentes daquela que a gente está usualmente acostumado, que a gente está acostumado com a nossa vida, né? Com a nossa vida como advogados. Acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça. Bom, vamos organizar aqui a fila. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. Já tem 2 com a mão levantada. Juliana, você, querida. Olá, boa noite. Me escutam? Boa noite. Olha, Soraya, doutora Alexandre, Júlia, gostaria muito de parabenizar vocês, doutora Soraya e doutora Alexandre, pela organização, e Júlia pela explanação, assim, eu acho que todos como eu, estamos boquiabertos, porque foi muito claro, a gente tem aquela ideia de que o metaverso é uma coisa muito longe, e eu acho que você trouxe justamente isso para essa reunião, né, a proximidade do que já nós estamos vivendo, acho que lentamente a gente vai se acostumar com essa questão do metaverso, e aí durante essa explanação eu fiquei pensando 3 pontos, né, que eu tive já na questão presenciei isso, né? O meu filho de 11 anos, ele joga Fortnite, e aí um dia ele chegou para mim e falou: mãe, você já ouviu falar da Balenciaga? Aí eu falei: já, filho, mas eu quero saber como é que você sabia da Balenciaga, né? Porque uma criança de 11 anos, não, mãe, porque tem uma skin da Balenciaga que eu quero comprar. Eu, meu Deus do céu. Aí tá, aí a segunda vez já faz algum tempo também, como você falou, eu fui num show da banda, eles colocaram o Queen, a banda original, e colocaram um telão do Freddie Mercury cantando. Não era bem um holograma, mas fazia ideia porque era a banda original dele. Então foi muito assim, muito forte aquela sensação de você estar ali com uma pessoa que tinha falecido. E hoje, coincidentemente, uma cliente minha que é designer de interior, ela estava me mostrando como é que ela apresenta já os trabalhos dela. Ela entrega para o cliente aquele óculos de 3D, e a pessoa veste aquilo e ela vê o projeto dela de arquitetura em uma situação real. Então, a mulher até filmou a mulher, ela estava se colocando assim a mão nas coisas, nos objetos. Eu achei muito interessante, porque foi justamente o que você trouxe na sua apresentação. Assim, trazendo para a parte jurídica, como a gente estava falando, eu acho que o direito vai ter muito arroz e feijão para comer, para a gente conseguir acompanhar tudo isso, né? Essas questões agora das violações, do estupro, que não vai ser estupro, mas vai ser um outro tipo de violação, né? A norma jurídica. Enfim, eu acho que é muito relevante essa nossa reunião aqui. Só gostaria de agradecer mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua contribuição, Juliana. E é isso, né? Eu acho que quem tem filho, eu não tenho filho pequeno, mas tenho sobrinhas e tenho amigas com filhos que todos falam a mesma coisa. A Liliane está aqui, Liliane foi a nossa coordenadora do curso da ASP, de metaverso, e os filhos dela sabem mais de metaverso do que a gente, e eu imagino que assim seja, e por isso que é importante a gente estar aqui, debater e falar, porque para a gente não está tão na veia quanto para os mais jovens. Só que isso é uma coisa, e eu acho que essa é a grande diferença de hoje para Second Life. A galera que está vindo jovem hoje já vive metaverso. A gente aqui não conhecia o metaverso. Eles já estão se comunicando, eles vivem o metaverso, eles querem comprar skin. É isso, quando você fala, nossa, eu não entendo por que NFT é tão bomba tanto, as pessoas gastam tanto. Por quê? Os jovens já estão dentro de jogos com seus avatares comprando skins da Balenciaga, querendo comprar skin da Chanel. E assim vai ser, por mais que a gente ache que para a gente não faz sentido. E é isso que eu acho que a gente tem que desmistificar e tirar um pouco da cabeça, que pode não fazer sentido para a gente agora. Mas isso é uma coisa que está sendo construída, assim como quando a internet foi criada, não fazia sentido, a gente jamais ia pensar que a gente ia andar com isso daqui dentro da bolsa 24 horas por dia, que a gente ia usar para acordar, para ligar, para ver a internet. Então, eu acho que é um pouco de quebrar
esse pré-conceito que a gente tem. Obrigada, Juliana. Muito bom. Yuri. Boa noite. Eu queria agradecer também aí a doutora Soraya, ao doutor Alexandre, colegas aqui do Guarujá, né? A respeito do metaverso, né? Como a doutora Juliana falou com grande propriedade, é muito interessante, né? O metaverso está chegando aí, todo mundo está vendo, mas teve esse caso do assédio, né? Um assédio sexual. Até eu achei até um pouco engraçado, porque foi de avatar para avatar, né? Engraçado isso aí, um bonequinho, um outro bonequinho, né? Aí seria um metaverso ali, um assédio sexual pode ser de mulher para homem, de homem para mulher. Na legislação nossa, né, penal, meio que a gente não sei como que vai ser disciplinado isso daí, né, atualmente, né? Não sei como que vai ser, mas é um negócio que está aí, tá no sistema, né? Tá na mídia aí, tá em todo lugar. É um negócio para a gente abrir os olhos, né? Também. Mas eu agradeço aí a palestra, foi de grande valia, né, para a gente, né, advogados, que o negócio está chegando. A gente tem que ter abrir a nossa cabeça mesmo, ver o que é bom, o que também não é bom a gente descartar de vez, que às vezes a gente vai muito no ímpeto das coisas, né? E esquece de algumas coisas que também não são muito boas, né? A gente tem que ter um certo controle. Mas eu sou muito a favor aí da parte digital, isso aí a gente não tem como lutar contra, nem tem que deixar a coisa seguir normalmente. Mas eu agradeço aí de coração mesmo, a doutora Soraya foi muito, muito gentil comigo, aí no nosso primeiro contato. E o doutor Alexandre, eu já conheço o doutor Alexandre das reuniões da OAB, parabéns para vocês aí nessa primeira vez que eu estou participando aí da reunião, foi muito bom, excelente, né? Para não dizer outra coisa, muito excelente mesmo. E a doutora Júlia aí, ímpar, muito parabéns aí pelas colocações, tá bom? Parabéns. Obrigada, Yuri. Obrigada, convidado Yuri. para os próximos, é só manifestar interesse no tema, a gente te manda Tá bom. Tá bom. Júlia, você quer comentar alguma coisa? Ou Não, posso passar para o Matheus? Pode passar para o Matheus. Matheus. Boa noite, professora. Eu queria saber a sua opinião a respeito, como é que você vislumbra a relação da proteção de dados com o metaverso, especialmente diante da LGPD. Como é que a senhora vê essa interação? Porque ela tende a se intensificar, né? Muito, muito, muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Perfeita a sua pergunta. Isso foi até um dos pontos que eu esqueci de comentar no final. Sem dúvidas, é óbvio que o metaverso ele vem com uma troca de dados absurda, com uma grande troca de dados, por isso mesmo que a gente vai precisar de um 5G, de um 6G, como já está se falando, para que o metaverso ele rode da forma como ele tem que rodar para dar a experiência que os usuários precisam receber. Pensando em metaverso, em LGPD, em dados pessoais, a gente tem tanta coisa que a gente tem para pensar, mas eu acho que o mais importante é você se atentar ao metaverso que você está entrando e à política de privacidade daquele metaverso, né? Então, duas coisas que eu acho que vão ser importantes para os metaversos eles se posicionarem como bons metaversos são a política de privacidade e a política de propriedade intelectual, que foi o que eu falei. Então, bons metaversos são aqueles que cuidam do dado do usuário. Aliás, eles têm que cuidar, né, do dado do usuário. Se atentar à política de privacidade, ver se está em compliance com a legislação,
E aí é um pouco a lógica que a gente segue hoje de um Instagram, das redes sociais. A gente pensa no metaverso um pouco em termos de privacidade nesse sentido, né? Cuidado com os vazamentos de dados, com venda de dados. Muitas vezes a gente pode ter em metaversos dados sensíveis, né, que tem uma proteção específica pela legislação, sei lá, um dado de saúde, de repente você tem um metaverso que é um metaverso de um hospital, de saúde. A gente acabou de ter agora, não sei se vocês viram, o caso da Clara Castanho, que teve os dados vazados de saúde, assim, um caso super polêmico, não vou nem entrar aqui nesse assunto, mas é mega polêmico, e venderam informações de saúde dela para um site de fofoca, que publicou a matéria, e ela está sendo cancelada na internet por muitas pessoas. Então, é isso, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, a gente, como advogado, a gente tem que instruir e fazer as melhores políticas de privacidade para os nossos clientes, as melhores políticas de propriedade intelectual para os nossos clientes, para que eles estejam protegidos, e eles têm que conseguir cumprir com o que eles dizem, né? Então, não adianta você também fazer uma política de privacidade, falar que você vai apagar todos os dados em 24 horas, se, tecnicamente, você não consegue apagar em 24 horas, senão você vai receber ali depois uma infração. Então, é toda uma estratégia. Por isso que, quando você vai entrar num metaverso, um cliente vai entrar no metaverso, você tem que pensar em várias coisas para que aquela entrada não seja um desastre. E uma dessas coisas, sem dúvida, é a privacidade, sem dúvidas, e perfeito seu levantamento. Muito bom. Débora Lopes, está no Brasil, está fora? Faça a sua pergunta. O Yuri, abaixa sua mãozinha, senão você fica aí na fila, meu amor. Oi, gente, boa noite aí para vocês, para mim ainda boa tarde. Júlia, parabéns pela apresentação, sempre muito bom te ouvir, cada vez que eu te ouço vai juntando mais uns pedacinhos aqui na minha cabeça. Agora, fazer uma pergunta talvez uma pergunta bem simples, bem óbvia, mas bem direta, jurídica. Hoje, como está sendo tratada a responsabilidade civil dessas plataformas do metaverso? Elas estão sendo equiparadas aos provedores de conteúdo, estão dentro daquele conceito do Marco Civil da internet, de que não há uma responsabilidade objetiva? Existe já o que está sendo falado sobre isso? O que você tem a me dizer sobre isso? Você que estuda o tema especificamente, ainda mais considerando a gente, só no Instagram, né, e no Facebook, a gente já tem uma dificuldade enorme, né, em atuar nas questões de infração a direito autoral, especialmente, né, e de propriedade intelectual, por conta dessa falta de responsabilidade, né, objetiva deles, e mesmo para notificar, enfim, para atuar especificamente quando há alguma infração de PI. Queria que você me falasse um pouco dessa experiência em relação a isso. Débora, obrigada pela pergunta, obrigada por estar aqui, que eu sei que você está fora do Brasil, chiquerésima. É um prazer estar aqui. Eu não sei te dizer. Eu assim, minha opinião, acho que vai seguir o que as plataformas de redes sociais seguem, mas eu não tenho conhecimento de nenhum caso até agora que tenha tido uma responsabilização de uma plataforma de metaverso. Eu acho que vai seguir, meu achismo aqui é que vai seguir o que a gente vive hoje em dia com as redes sociais. E aí, outro dia, eu estava batendo papo com uma empresa que é especializada em Notice and Takedown de NFT, então talvez a gente possa fazer um pouco a relação. E aí, o que eles estavam me falando é que segue exatamente o modelo Instagram, YouTube. Se for marca, você tem que ter a marca registrada, concedida no INPI, para você conseguir tirar um conteúdo que viole. Se for direito autoral, você tem que mandar inúmeras provas, assim, que você criou, quando que você publicou, prints, e mesmo assim, muitas vezes eles não tiram do ar, porque entendem que está dentro do fair use. Então, eu acho que isso vai ser uma parte cinzenta que a gente vai precisar atuar, assim como a gente atua nas redes sociais, e pensar em estratégias. E aí, o desafio do monitoramento, o desafio de você conseguir derrubar ou um conteúdo que está infringindo um direito autoral ou uma marca,
vai ser difícil, ainda mais você tendo vários metaversos. Então, não à toa também a gente está vendo que estão aparecendo as empresas que fazem esse monitoramento em metaversos e em plataformas de NFT, como se fossem as empresas que fazem monitoramento em marketplace. E aí a gente conta, isso é uma coisa importante, eu imagino que vai ter essas parcerias entre as plataformas de metaverso e essas empresas que proporcionam esses serviços, para você ter uma forma mais fácil do que você ter que ficar enviando formulário por formulário. Hoje em dia, por exemplo, se você tem um Google Ads da vida e você contrata uma empresa que faz todo o monitoramento, normalmente eles têm parcerias com o Google, com o Instagram, enfim, com o Facebook, para que você, na própria plataforma, consiga denunciar, fazer a denúncia e conseguir fazer o takedown do conteúdo ou daquela infração daquela marca. Então, eu imagino que vai ser mais ou menos por aí, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que ficar muito atento, porque pode ter algum outro tipo de responsabilidade. Agora, um ponto que eu acho que é importante a gente trazer, em termos de responsabilidade civil, é que a gente tem visto no Instagram, enfim, nas plataformas, nas redes sociais, que os influenciadores estão começando a ser responsabilizados por anúncios que fazem de produtos que eles não usam. E eu imagino que isso vai vir com força também no metaverso. Então, a gente prestar atenção, quem assessora influenciador, teve um caso de uma influenciadora que ela publicou um anúncio de um iPhone, de uma empresa que vendia iPhone, e ela falou, não sei o quê, uma galera comprou e nunca entregaram esses iPhones, porque a empresa era fantasma. E ela foi responsabilizada por isso. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento. No metaverso isso vai vir mais forte, ainda mais a gente pensando em avatar, em influenciador digital virtual. Acho que vão ser temas que a gente vai ter bastante demanda. Obrigada, Júlia. Imagina. Ana? Boa noite, parabéns, doutora Júlia, parabéns aos organizadores, excelente palestra, muito esclarecedora. Eu sempre estou procurando me inteirar sobre o assunto e a sua palestra é uma das mais esclarecedoras que eu já assisti até agora, você está de parabéns. Eu queria fazer uma pergunta, assim, uma reflexão, na verdade, né? Você falou dos desafios. E como você vê assim, em relação ao perigo para o ser humano? Porque é tudo muito virtual, né? E a gente percebe que as pessoas estão muito inseridas nesse ambiente, digamos assim, entre aspas, fictício. E como é que fica a realidade? Você vê algum perigo em relação... Eu sei que a gente está falando do aspecto jurídico, do aspecto legal, mas como que você vê essa questão do lado da emoção humana, da mente humana? Qual é a sua percepção em relação a isso? Ana, obrigada por contribuir enfim, trazer seu ponto de vista. Eu acho que esse é um tema super importante. A gente muitas vezes engata aqui a quinta, como eu disse, para falar dos aspectos jurídicos, e a gente não fala desse aspecto que é tão importante e relevante. De fato, existe todo um estudo, inclusive, socioeconômico e emocional do que o metaverso pode trazer para a vida do ser humano. Mas o fato é que a gente está cada dia mais digital. A gente está cada dia usando mais esse meio de comunicação. Então, eu acho que vai caber muito também, e aí quando a gente fala de crianças e adolescentes, dos pais, e nós, como adultos, né, da gente entender que não dá só para você... Lembra lá no início da palestra que eu falei, no metaverso você pode ser tudo que você quer ser. Não adianta você querer ser no virtual e você não ser na sua realidade física. A gente já vê isso acontecendo no Instagram. Tem gente que vive vida só do Instagram e não vive a vida real. Isso vai acontecer no metaverso também. A gente vai ter muitas implicações de saúde mental, sem dúvida. Mas eu acho que isso também é um ponto que a gente vai ter que lidar, seja no metaverso, seja fora do metaverso. A gente já está tendo que lidar com isso. A pandemia já trouxe isso para a gente também.
Então, sem dúvidas, é um ponto muito sensível. A gente tem que ficar atento, principalmente quem tem criança em casa, né? Não deixar a criança só ficar no ambiente virtual. Ela tem que viver a sua vida real. E nós também nos policiarmos para a gente não entrar nesse automático do que o virtual é muito mais fácil. E esquecer as relações do dia a dia, né, da vida, e de se encontrar, e de apertar a mão, de abraçar mesmo, sem ser via um dispositivo que faz você sentir aquilo virtualmente. Muito bom. Com o avançar do horário, tem um comentário aqui no chat, não sei se ele quer fazer, ele abrir o áudio e fazer, que é do Vitor, meu colega de mestrado, que nem sempre tem tempo para aparecer, né, Vitor? Mas hoje ele apareceu. Vitor, você quer falar sobre o deslocamento econômico, questões tributárias, ou lanço aqui já? Não, primeiro que não é assim, não é que eu não tenho tempo de aparecer, que como a Soraya sabe, o final de mestrado é uma selva de pedra. Está perdoado. Né? Então, é difícil da gente comparecer em todos os compromissos mesmo, e esse ano tem sido puxado. Você está na reta final, meu amigo. Não vejo a hora de assistir a sua dissertação, porque você sabe que o seu tema me interessa e muito. É o mesmo que o meu, para quem não sabe. E aí, o que acontece? Sobre o metaverso, eu acho interessante uma reflexão que não sei se foi apresentada aqui. Eu questionei justamente por isso, porque o que me preocupa mais não é nem a questão... Eu acho que essas questões de propriedade intelectual, elas são muito importantes, e elas vão ficar muito evidentes com o passar do tempo, né? Cada vez que for ampliando, mais questões vão surgir, e aí a gente tem diversas discussões, né? Mas o que me passa na cabeça também é a falta de regulação, né? Que é o mesmo problema das criptomoedas, etc. e tal. E como que isso vai impactar? Porque a gente tem o seguinte, ok, eu tenho um metaverso. Esse metaverso, ele fica onde? Ele representa uma cidade, por exemplo, no Brasil, mas ele fica nos Estados Unidos. Como que vai funcionar o deslocamento econômico em relação a isso? Como que vai funcionar, até mesmo sobre as questões de propriedade intelectual também, as questões econômicas que envolvem isso? Onde vai ficar o dinheiro? Onde vai ficar a tributação, né? Como que a gente vai se preparar para regular isso? Isso eu acho que é o que mais me perturba quando eu ouço falar de metaverso, porque eu não consigo responder isso ainda. As nossas leis, por exemplo, são muito ineficientes, até mesmo em programas arcaicos, que em geral é um metaverso. E me parece que para regular um metaverso eu teria que ter um consenso quase que mundial para poder ter algum tipo de equalização, né? Como que vai ser equalizado isso, será? Né? É o que eu fico pensando. Eu botei isso no chat porque não é bem a temática, mas é uma coisa que sempre que eu ouço falar de metaverso fica na minha cabeça. Como que isso vai funcionar, né? Porque hoje é lindo, está no início, mas e aí, depois, como é que vai ser? Meu achismo também, né? Porque, primeiro, que eu não sou especialista nisso, mas ouço bastante, estudo bastante sobre. Vai ser regulado em algum momento. A gente fala de descentralização, mas é uma descentralização que vai ser, de alguma forma, regulada, assim como, por exemplo, a gente está vendo, a gente tem aí vai ter o real virtual, a gente tem moedas de países que já são moedas digitais, virtuais, a gente tem o Banco Central, ele está prestando atenção e vendo como tributar e como melhor tratar esses assuntos. Hoje em dia, NFT não é tributado, mas, enfim, tem todo um negócio aí por trás. Se for dependendo, você pode considerar software as a service, tem um panorama aí todo por trás, que eu não vou saber te trazer todo, porque eu não sou especialista nisso, mas existe, e as autoridades elas já estão olhando para isso. Então, eu não acho que é uma coisa que vai ficar desregulamentada e que não vai ser tributada. O governo não entra para perder, né? Então, assim, eu acho que vai ser tributado, assim como as criptomoedas já estão sendo pensadas, já tem o sandbox regulatório, tanto na CVM quanto em outras autoridades regulatórias. Então,
isso vai acontecer, eu só não sei quando e nem como, e acho que você trouxe um ponto que é super importante, que a gente tem que ter em mente mesmo, e tem que pensar como isso vai acontecer. Não à toa que, quando a gente pensa em NFT, até em metaverso, essas compras dos terrenos e tal, muita gente fala que é lavagem de dinheiro, tem toda um outro panorama que a gente tem que pensar por trás, né? E que vai ser regulamentado em algum momento, na minha opinião. Porque não sei se vocês pararam para pensar também, até mesmo no campo da propriedade intelectual, né? Marcas, enfim, patentes, qualquer... Nessa situação toda da nossa matéria, os países regulam, não é? Você tem tratados, mas você tem regulação local. E aí, como é que funciona quando o local deixar de existir, né? Quando a territorialidade deixar de ser uma barreira? Porque hoje a gente tem a regulação com base na territorialidade. Mas quando eu lido com ato no estrangeiro, como é que vai ficar essa regulação, né? Quem vai ser o policial que vai lá buscar, né? Como diz o outro. Porque alguém vai ter que regular. Por exemplo, os Estados Unidos se preocupa muito, né? A Europa se preocupa muito. Mas e aí, será que a gente vai conseguir regular a nível internacional isso? Porque, assim, estou falando isso porque, por exemplo, para quem não... Acho que todos aqui sabem, né? A gente fala de marca, vai vigiar a legislação nacional. Quem regula aqui no Brasil, né, o registro é feito em NPI, a lei que vigia a nossa, tudo bem, nós temos tratados, né, nós absorvemos, mas em muitos países a situação é totalmente local, e aqui também é, de certa forma, muito local, né, apesar da gente respeitar uma parte do que tem lá fora, mas nós não temos algumas situações, por exemplo, no Brasil não é protegido o registro, não temos registro trade dress. Em outros países na América do Sul, temos registro trade dress. Há uma discrepância entre as legislações de países. E aí pode ocorrer de você estar com metaverso num país onde aquilo não é protegido. E você ser de um país onde é protegido. E como é que vai ficar essa situação? É isso que eu fico pensando, eu acho muito interessante da gente Vitor, mas eu acho raciocinar, que embora isso seja uma questão aberta ainda, tá? Só é coloquei aberto, pra... mas a gente pode levar também um pouco para as plataformas. É o que acontece hoje nas plataformas. Por exemplo, você tem o Facebook. O Facebook é uma Inc., ela é uma empresa de fora do Brasil, mas ela tem uma política que também é mundial e que em cada país ela vai sendo tratada especificamente. Então, aqui no Brasil, quando você quer tirar um conteúdo que viola a tua marca, você mostra lá o seu registro de marca do INPI. Eu imagino que assim vai ser também nos metaversos. E aí, de novo, Concordo. vai ser isso que vai ser importante na hora de você escolher onde você vai botar as suas energias no seu metaverso. Tem que ser um metaverso que tenha minimamente ali uma política que você leia, que você entenda, que você fala, caramba, tá bom, se eu tiver uma violação, eu vou conseguir fazer um enforcement. Eu acho que é isso, vai seguir um pouco, na minha opinião, falando de PI, né? Vai seguir um pouco, na minha opinião, o que seguem as plataformas de redes sociais hoje em dia. Agora, a sua preocupação com a questão monetária, com a questão da criptomoeda, aí essa eu acho que o buraco é mais embaixo. Essa eu acho que é mais difícil de você regulamentar nesse nível, porque aí você começa a ter um dinheiro que ele não tem dono, entre aspas, né? Ele não é regulamentado por um país, ele é uma criptomoeda. E aí eu acho que talvez aí o buraco fique mais embaixo e a discussão fique mais difícil de ser resolvida, mas eu ainda assim acho que vão se chegar, eu acho que vão ter tratados, vão ter coisas que vão fazer com que os países cheguem juntos a alguma determinada solução para aquilo. Meu feeling, mas também, assim, é isso que você falou, é uma discussão... Peço desculpa aos colegas, tá? Eu só vou fazer o último comentário para matar. Porque o que acontece? Nós vamos continuar tendo os mesmos problemas, porque, na verdade, o que você falou é totalmente correto, mas até mesmo nessas situações nós temos aqueles velhos problemas. Vai caçar o representante do Facebook, não acha. Vai caçar o representante da plataforma X, não acha. Aí tem dificuldade de cumprir, etc. Então, é legal a gente falar disso, porque temos vários colegas aqui que podem escrever sobre isso. Então, nós estamos cavando aqui os problemas para que amanhã alguém apareça com a solução e apareça com os textos aí, entendeu? Então, é bacana Exatamente. discutir Muito isso. bom, maravilhosa a sua Obrigado, gente. contribuição. Desculpa aí ter tomado tanta palavra.
Obrigada, Vitor. Obrigada. Bom, a última palavra, a última pergunta é dele, do meu colega, presidente da Comissão Direito Digital e Compliance, doutor Alexandre Ribeiro. Por favor, faça a última pergunta e depois eu vou fazer o encerramento. Obrigada. Eu queria, na verdade, agradecer à doutora Júlia, excelente participação, excelente palestra, excelente reunião. O tema, você vê que é um tema que dá ideias, né, para muita gente. A gente fica aqui, desculpa, pensando em muitas coisas. Mas, por exemplo, o que eu pensei aqui, até comentei com a doutora Soraya aqui no chat, como é que um advogado poderia se tornar um usuário? Porque eu vi aqui no chat pessoas que falaram, meu filho já conhece, para as crianças é um pouco mais fácil, mas um advogado, alguém que lida aqui com o direito, iniciar no metaverso, você teria alguma dica? Se é necessário, por exemplo, comprar aquele óculos? Como é que alguém poderia começar, dar os primeiros passos ali no metaverso? Ótima pergunta, doutor Alexandre. E é um exercício, tá, para nós, advogados, mas eu acho que tem duas coisas que são importantes. Quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de comunidade. É isso, metaverso é comunidade, a experiência do usuário. Então, uma coisa que vai te conectar com esse mundo e fazer você começar a pensar um pouco mais é baixar o Discord. Discord, é como se fosse um bate-papo de usuários da Web3, porque o metaverso está dentro da Web3, né? Que é isso da web descentralizada, em blockchain, e com tudo. Então, o Discord, ele é esse aplicativo que você pode fazer perguntas, entrar em comunidades e começar a se familiarizar com esse ambiente. Depois disso, você tem as plataformas de metaverso, e aí hoje, assim, até batendo papo com a Soraya, a gente pensando em questões de metaverso, vamos entrar no metaverso? Não vamos entrar no metaverso? Como que a gente entra? Hoje, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas os metaversos que têm melhor experiência e que vão te dar ali a sensação de estar num metaverso são jogos. Então, você tem o Axie Infinity, você tem o Roblox, eu vi que a Ioná falou que entrou no Roblox, vale a pena entrar no Roblox. Tem o Horizon da Meta, só que o Horizon você tem que pagar para entrar, então eu acho que assim, se eu fosse falar para você, entra num metaverso para você ver o que é, baixa o Discord, que é um aplicativo, que é um app que você usa no celular, e entra numa dessas plataformas de jogo, vê qual que faz mais sentido para você, só para você experimentar a sensação de ver o que é um metaverso, mas são jogos. Esses são todos jogos, e é isso que eu falo, assim, hoje em dia não dá para dissociar metaverso de jogo, hoje, mas daqui pouco tempo, a gente vai estar falando de outros metaversos que não são só de jogos. Eu já vi metaverso de ensino, por exemplo, plataforma de ensino. Tem um metaverso para ensino de inglês, só que não é bacana, não é uma boa experiência. Então, você vai ficar com a sensação, se você entrar num desses, porra, mas para que isso existe? Por que eu estou fazendo um negócio que é pior, que está piorando a minha experiência do que melhorando? Então, vá para um jogo que vai te trazer uma experiência que vai ser bacana, e você vai falar, opa, faz sentido isso daí. Não precisa comprar um óculos, eu acho que nem vale a pena agora comprar um óculos. O óculos do Meta, aquele de realidade virtual aumentada, ele é caríssimo. Se você for para os Estados Unidos e achar aquele óculos lá que eu botei aqui, aí esse daí vale $150, um óculos que ele faz tradução simultânea para você, só que aí ele já ele é um outro tipo de óculos, ele é um óculos que traz uma experiência e que vai ser provavelmente o óculos mais usado para metaversos. Aquele óculos trambolhudo, se você usa ele 30 minutos, você começa a se sentir enjoada, você fica meio tonta, ainda não está pronto para o que a gente pensa para um metaverso. Não dá para você usar um óculos por 30 minutos e ficar enjoado passando mal, né? Muito bom, muito obrigado, doutora. Obrigada, Alexandre. Júlia, foi maravilhoso. Esse papo a gente poderia ficar horas e horas. Mas como alguns de vocês sabem, eu estou com Covid, saindo, né, de uma crise, e você vê que o metaverso ia ajudar a não ter contato com ninguém e pegar nada, né? Só falta começar a ter doenças também no metaverso. A Liliane colocou aqui, vamos fazer uma reunião no metaverso. Vamos fazer, vamos primeiro achar, né, Júlia? Qual é a melhor experiência? Bom metaverso, com uma boa experiência. Mas isso está na pauta, Uma hora a gente chega lá. Pessoal, recadinhos finais.
Vão acompanhando as postagens lá da Liga, que é o canal de comunicação com vocês. Queria agradecer muito a presença dos ouvintes. Todos que se inscreveram, praticamente 100% apareceram. Diferente da comissão, né, de Direito Digital, vários faltaram, né, Alexandre? Puxão de orelha amanhã no pessoal. Também vou puxar lá no pessoal de PI, embora muitos apareceram, mas alguns nem justificaram. Reitero que é necessário, né? A gente segue um regimento. E tem live essa semana, nessa semana não, semana que vem tem live, eu vou amanhã fazer a postagem, um tema que vocês vão adorar, vão acompanhando, inclusive é com a Liliane, que está aqui, com a Larissa Cac, que já saiu, acho que, da plataforma, mas estava, e com a... esqueci o nome da outra moça, do trio. Thalita Sabatini. Isso. Mas amanhã eu faço a postagem, vocês vão amar o tema que elas vão estar levando. Também tem esse mês agora de julho, já foi até hoje publicado pela OAB Guarujá, depois eu acabei replicando, o primeiro desafio, número 2, de um trio que já se predispôs de alguns meses, eles já estão montando, acho que é desde o ano passado, inclusive, eles estão bolando o webinar deles, que é um novo formato de desafio, e vai ser no dia 11 de julho, e vocês interessados, é só ir lá para o canal do YouTube e assistir. Vai estar lá ao vivo, bonito, bacana. E a gente já tem 2 outros trios na fila, criando conteúdo aí para o webinar também. Depois eu vou conversar com os demais trios que já fizeram o desafio 1, para ver se querem encarar o desafio 2. E o 3 é surpresinha, é claro, para o futuro. Vai ter live também, no dia 20 de julho, bem bacana, de mais um trio da nossa comissão, que vai trazer o tema de direito de precedência. Vão acompanhando as postagens, que vocês vão ver em breve. E a próxima reunião é no dia 25 de julho, com um tema fantástico também, ligado a direito autoral, com um brilhante advogado dessa nova geração de talentosíssimos, assim como a Júlia. Também vai vir um outro aí que vocês vão amar. Vão acompanhando. Essas reuniões são sempre às 18 horas, o calendário já foi divulgado para a comissão, mas fica entre segunda e terça da última semana, não foge muito disso. E é isso, se cuidem para não pegarem Covid, assim como eu, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, Júlia, obrigada a todos. Tchau, muito Eu obrigado. que agradeço tchau. o convite, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, doutora Soraya, doutora Alexandre, e todos vocês que ficaram até essa hora aqui com a gente. Obrigada.